Bom dia, vlog! Espero que você esteja bem, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje, domingo, dia 6, a gente acabou de concluir o nosso treino de 8 km e a gente veio em um lugar diferente. Primeira vez que a gente veio, no Parque Bruno Covas, aqui na Marginal Pinheiros. Tá super tarde, agora são 1h40, ou seja, a gente começou a correr a 12h30, mas hoje tá um tempo perfeito para correr a céu aberto, que é aquele tempo... considerando que a gente tá em São Paulo, é o tempo nublado, que tá quase chovendo, e no caso agora tá chovendo, mas quando a gente começou tava ótimo. A gente tá passando pela 4ª vez nesse mesmo canto aqui, porque o acesso desse parque, pra gente que nunca veio, foi muito bizarro. A gente teve que fazer 2 vezes, a gente perdeu a entrada em uma, na outra a gente acertou a entrada, mas errou a segunda entrada, e agora a gente tá fazendo mais uma vez o caminho pra ir embora. Ou seja, se você nunca veio e é meio confuso assim com as marginais em São Paulo, veja antes, aqui ó, veja antes e se certifique no Waze, o aplicativo que você usa, para conseguir chegar certinho, porque a gente demorou, acho que o que era para ser 20 minutos, a gente demorou 40, mas por ignorância nossa. Agora, sobre o Parque Bruno Covas em si, eu achei muito bom, assim, a estrutura boa, banheiro limpinho. Tava vazio hoje, porque a gente tá num horário mais tarde, tá chovendo, mas me pareceu que comporta bem o fluxo de pessoas, assim. Tem estacionamento, acho que tanto privado, tipo pago, quanto gratuito. Hoje a gente não precisou pagar nada, não sei porquê, não sei se isso é uma coisa comum. Mas, de tudo isso, acho que o mais legal foi que foi o trajeto mais plano que a gente fez em São Paulo, ultimamente. E o solo é bem preservado, assim, sabe? Tipo, não é esburacado, o asfalto bem bonitinho, assim. E a vista é aquilo, né? A gente tá em São Paulo, uma vista feia de prédio, né? Tudo cinza, marginal. Mas pra gente que corre sempre no mesmo lugar, na academia, numa paisagem que é meio que sempre a mesma, variar, ainda mais com uma distância um pouquinho maior, faz muita diferença. A gente tá num ciclo de 21 quilômetros, né? Tentando alcançar esses 21 quilômetros, e hoje a gente fez 8. E fazia tempo que a gente não fazia uma distância perto do 8º quilômetro, assim. Porque eu tava me recuperando de uma lesão, ano passado a gente deu uma parada e agora a gente meio que tá recomeçando a aumentar as distâncias. Então, tendo tudo isso em vista, variar a paisagem, as pessoas, a rotina, eu sinto que fica mais fácil, sabe? Fica mais gostoso. É quase como um passeiozinho diferente. E agora é isso, corrida concluída, estamos indo pra casa, almoçar, descansar, botar as pernas pra cima um pouquinho. E mais tarde acho que a gente vai sair, talvez pegar um cineminha. Eu quero comprar o meu livro numa livraria. Então, gente, domingo, curti o domingo. Nossa, tô necessitada de um dominguinho, sabe? Tô muito feliz. Aí, ó. Chegamos. Sobe aqui. Ai, que delícia. Meu Deus. Posso me jogar? Uhum. Ele não cai em qualquer lugar. Qual é o perigo dele? Pode comer. Eu comi um monte de coisa gostosa, tô suave. Bom, a gente até pensou em sair, vimos opções de filmes e tal, mas, gente, tá um climinha tão de domingo, chuvoso, frio, finalmente, tá frio, e a gente tá tão cansado também da semana, foi uma semana tão puxada no trabalho, emocionalmente também aconteceram algumas coisas difíceis que, não deu vontade de sair. A gente tá assistindo o Diário de uma Paixão agora, a gente pediu uma sopinha numa padaria, que tipo um delivery que a gente nunca tinha pedido, vamos ver se é boa. A gente pediu uma canja, veio com umas torradinhas também, um pãozinho. Amanhã o Gu também tem feriado na empresa dele, então se a gente precisar sair pra fazer alguma coisa, amanhã ainda dá pra fazer de boa, sabe? E eu sinto às vezes que no domingo a única coisa que a gente precisa é deixar pra amanhã, sabe? Hoje é isso que eu estou escolhendo fazer, deixar pra amanhã. E eu tô com o estômago meio sensível também, acho que justamente pelas essas coisas mais intensas que aconteceram. Tenho tomado muito café também por conta do trabalho, eu tenho sentido meu estômago meio zoado. Então, até por isso que a gente pediu uma sopinha. Porque, não sei, né, nada como uma canjinha. Só poderia ser de vó, que daí seria melhor ainda. Agora a gente vai continuar a assistir o filminho, tomando a nossa sopinha, e amanhã eu vejo o que eu faço. No! Hey, Pat,
She just told you. No. I don't know. Please don't do that. Por aí? Vamos ter as primeiras vídeos com a nossa corrida hoje, direto de Genebra, ou Genebra. Não dá qualquer sinal de que possa ceder, e sabendo que cada ação de taxas adicionais de 50% sobre os produtos. Amanhã, os 27 países vão votar uma proposta contra tarifas. Começou a era da sopinha. Amanhã já volto, tá? Bom dia! Oiê, bom dia! Acabei de concluir meu treino regenerativo de corrida nessa terça-feira. Hoje foi curtinho, mas eu tô sentindo uma super melhora, assim, na constância, na respiração, na passada. Foi ótimo, foi muito bom. E agora eu já tô com vontade de caminhar. Então, como o treino de corrida foi curto, eu vou tirar um tempinho aqui pra caminhar, ficar tranquila nessa vibezinha aqui, que tá ótima. E, gente, nossa, eu moro em um bairro mais afastado de São Paulo, né? Vocês podem ver que é uma região mais arborizada. Mas eu moro aqui desde que eu sou neném, assim. Nasci aqui e continuo morando aqui. Agora não mais com os meus pais, né? Mas eu moro aqui ainda, porque eu gosto da região. E eu sinto que é um bairro muito acolhedor, sabe? Eu me sinto muito em casa aqui. Mas eu acho que isso é normal, né? Tipo, todo mundo que nasce, vive num lugar, se sente muito em casa naquele lugar. E ultimamente a gente tem feito uns treinos mais pro centro. Então domingo a gente foi correr no Parque Bruno Covas. Ontem a gente fez musculação lá na Tonus Gym. Foi legal. Mas eu tenho reparado em uma coisa que tem me deixado bem reflexiva, assim. Já faz um tempo. Como é difícil interagir, conviver, conversar com pessoas em São Paulo, gente. É todo mundo muito fechado. Tipo, no domingo, a gente correu ali num trajeto que a gente cruzou com várias pessoas, algumas vezes. E às vezes a gente até troca olhares com as pessoas, mas ninguém demonstra nenhuma abertura para falar um bom dia, um oi, sabe? E eu acho que isso é muito comum em São Paulo, né? Tipo, as pessoas são mais fechadas, talvez pela questão da segurança, talvez por um costume, um hábito mesmo, de ser uma cidade, assim, cosmopolita, né? Eu sinto que, às vezes, um pouco autocentrada demais, né? E sei lá, eu sinto que isso também é qualidade de vida, sabe? Você trocar com a comunidade que tá em volta de você, falar um bom dia, um oi, né? Tipo, às vezes nem falar, mas trocar um olhar mais aberto, assim, sabe? Fico me perguntando como que você faz amizade nessa cidade, assim, como você cria novos laços. Muito doido, né? Porque, sei lá, eu percebo uma receptividade zero e também, às vezes, não sou receptiva porque eu tô nos meus BOs, pensando nas minhas coisas, no meu trabalho, nas minhas demandas. Mas isso socialmente, assim, essa troca, esse lugar um pouquinho mais acolhedor faz muita diferença, sabe? Isso também é bem-estar, isso também é saúde social no geral, assim, sabe? A gente já tá fazendo uma atividade física, por exemplo, ao ar livre. Pô, vamos tentar tirar essa cara, assim, tão fechada, sabe? Eu fico meio, sei lá, em choque às vezes, porque é um exercício que eu quero
tentar fazer, obviamente, nos ambientes, espaços e momentos que eu estiver segura para isso, né? Sendo mulher, a gente sabe que a gente nunca pode dar muita abertura, porque a gente nem sempre, na maioria das vezes, não está segura, né? Mas é importante também não colocar uma máscara tão fechada sempre, né? Quando a gente estiver afim, com vontade de trocar. Vou caminhar aqui que o dia tá começando, tá um calorzinho, um frio de outono, mas tá muito gostoso. Acabei de chegar da academia com essa entrega, minha nova cadeira do meu escritório. Bom, gente, como vocês podem perceber, eu ainda estou aprendendo a usar o meu microfone e nesse dia o áudio deu errado. Mas eu estava basicamente dizendo que eu ganhei essa cadeira de uma namorada de um primo meu, na época da pandemia, em que o trabalho dela ficou só home office, então a empresa estava doando cadeiras e nessa leva eu peguei uma. Mas ela já estava ficando velha, bem desconfortável, então eu resolvi investir em uma cadeira nova. Essa é da Flexform. Ela não é a mais expert, super cara gamer. Ela é meio que a de entrada. Funcionou super bem. Ela tem ajuste nas costas, ajuste na altura dos braços. É bem soltinha, assim. Ao mesmo tempo parece que tem uma estrutura mais robusta. Porém, todavia, entretanto, as coisas às vezes não funcionam como a gente está imaginando. Ela veio com essa base torta. Então, o negócio do parafuso estava sem encaixar o parafuso. Na imagem dá pra ver bem isso. Então a gente precisou dar uma martelada. Eu chamei meu digníssimo para isso, porque eu tinha acabado de fazer as unhas. Mas aí deu super certo, a gente conseguiu encaixar o parafuso. E aí foi muito simples de montar. O Gu comprou uma exatamente igual a essa e veio sem nenhum defeito. Então eu acho que foi um azar da minha parte. Eu super indico a cadeira, porque ela realmente é muito boa, assim. Melhorou bem o meu home office. Gente, esse Aquaphor para hidratação dos lábios é uma coisa bizarra. Às vezes eu passo quando eu vou dormir, tipo assim que eu vou deitar na cama, e eu acordo não com a boca hidratada, eu acordo com a boca molhada, assim, sabe, do gelzinho, muito louco. Tava trabalhando até agora, aí agora são 5h20, tô fazendo uma pausinha pra fazer um lanchinho, que daqui a pouco eu tenho um compromisso mais tarde. Então, vamos fazer um mingau de maçã comigo? Eu tô viciada em fazer coisas com maçã. Maçã assada, principalmente. Essa transição de estação pro outono me dá uma vontade inexplicável de comer maçã assada. Tipo, não assada, né? Mas assim, na frigideira, com canela e tal. Vem comigo. Eu gosto de começar cortando uma maçã. Aqui no caso eu vou usar meia maçã e eu corto de um jeito bem mais ou menos. De uma maneira meio sem ordem, sem preferência. Enquanto eu corto aqui, eu quero falar com vocês sobre as minhas leituras, como que eu tô fazendo agora. Cara, esse ano eu tô lendo muita coisa. A gente tá no começo de abril e eu estou lendo meu 11º e meu 12º livro. Tipo, é uma quantidade maior do que eu lia antes, assim, sabe? Eu tô bem feliz com isso. Porque eu tenho lido tanta coisa boa, que tem me acrescentado tanto, que, tipo, é gostoso, sabe? Finalizar as leituras, sentir essas leituras que batem de um jeito diferente. Agora eu tô lendo um que chama As Perfeições, do Vicenço Latrônico. Acho que é assim que fala o nome dele, se não for... Enfim,
E tô lendo o Super Intestino também. Eu tô intercalando essas duas leituras por enquanto e tô gostando muito. Acho mais fácil intercalar essas leituras quando elas são sobre temas que não tem nada a ver, sabe? É o típico livro que eu amo, de vidas reais, reflexões e questionamentos profundos, enfim. E o outro também que eu gosto muito, que é um de não ficção, sobre algum tema que me interessa. E agora eu estou numa vibe muito preocupada com a minha saúde gastrointestinal, porque inclusive nesse livro fala assim, como que a saúde gastrointestinal interfere em tudo, assim. É a partir da digestão que a gente tem força, capacidade de pensar melhor, ter mais energia, viver com mais qualidade mesmo, sabe? E aí, já coloco a maçã e deixo ela brilhar aqui por um tempo. Gente, eu não sei por que a câmera parou, mas eu coloquei um pouquinho de canela aqui e agora vou pôr um pouquinho de água. E desse jeitinho ela vai dar uma cozinhada, uma abafada aqui e vai ficar maravilhosa. Eu não gosto de pôr açúcar, porque eu acho que a maçã já é docinho o suficiente. E com canela fica melhor ainda. Vou continuar falando sobre os livros. Eu tenho gostado bastante dessas duas leituras. Eu sinto que faz muito sentido intercalar leituras quando elas são diferentes, porque assim você não perde a linha de raciocínio, sabe? Livros de não ficção com ficção são sempre mais legais. E gente, essa semana eu tô me percebendo bem mais quietinha, assim, introspectiva, sabe? Querendo ficar mais na minha. E como eu disse já algumas vezes, eu gosto muito desses momentos, assim, sinto que eles são muito importantes pra gente fazer um balanço interno do que tá acontecendo na nossa vida, assim. Agora é o momento que eu coloco aveia. Tô colocando aqui 30 gramas de aveia e vou colocar um pouquinho de leite. Eu tô usando aqui o zero lactose. E o leite eu vou adicionando meio que aos poucos, assim, porque a aveia vai inchando e aí eu vou sentindo a consistência que eu quero. E aí agora eu mexo. Gente, é basicamente isso. Aqui, quando ele tá quase pronto, eu gosto de colocar uma dose de whey. Gente, fica horrível, né, a aparência? Mas eu juro que fica gostoso. Aqui, ó, já tá na textura perfeitinha, mas eu vou pôr mais leite pra deixar ele curtir um pouquinho mais, sabe? Bom, agora eu vou colocar a minha dose de whey aqui no mingauzinho e vou misturar. A gente tem usado aqui em casa esse whey protein da Growth no sabor cappuccino. Eu não tenho muita questão com sabor de whey, gente. Vocês têm, assim? Tipo, já faz tanto tempo que eu tomo que eu não acho. Tipo, acho que misturando com as coisas certas, não tem como ficar ruim, assim. E aí agora é só misturar até ficar bem incorporado, sabe? Gente, o mingau fica assim, com cara de mingau. É o prato mais lindo do mundo? Não. É o mais gostoso também? Não. Mas ele é quentinho, é acolhedor, é bom, sabe? É uma comida que eu gosto, tipo, genuinamente de comer. Então, fica aí, testa na sua casa e me conta se você gostou depois. Assisti também essa semana, gente, Viagem de Chihiro. A bateria da câmera acabou, então tô gravando com o celular. Espero que a qualidade não tenha mudado tanto, apesar de saber que sim, muito provavelmente. Eu amo isso aqui. Que filme lindo. As cores. E você entra naquele universo e vai, sabe? Eu acho que minha cena favorita é a cena do trem. Que fica aquela pausa, assim, aquelas cores lindíssimas. Aquele silêncio, assim. Então é isso, vou terminar de comer aqui. Ver se tem mais algumas coisas do trabalho pra fazer. E me preparar pra sair, que temos um compromisso. Vou tentar convencer o Gustavo da gente jantar fora. Nossa, vai ser muito difícil. Vai ser impossível. Vai ser difícil, amor? Olha, como vlogueira, eu sou uma ótima profissional de pesquisa no audiovisual, gente. Eu trabalhei tanto hoje, mas eu trabalhei tanto esses últimos dias que eu não consegui gravar quase nada. Mas eu me forcei a gravar agora, porque a gente tá indo pro show, a turnê do Gilberto Gil, a última turnê dele, que vai ser no Allianz Parque, aqui em São Paulo. O show começa às 8 e agora são 6h30, a gente comprou
a cadeira inferior, então pelo menos não é pista, mas eu não sei como que vai funcionar pra achar lugar, enfim. Eu lembro que eu fui lá uma última vez quando fui no show do Paul McCartney, mas eu cheguei à tarde e eu peguei um lugar ótimo, assim, o melhor lugar pra show que eu já fui. Assim. Tô muito animada, faz tempo que eu não vou num show de uma pessoa só, assim, né, de um artista só. E é uma coisa que eu queria muito fazer mais nesse ano, ir a shows, que é uma coisa que eu gosto muito, mas que nos últimos anos eu não ia tanto, assim, eu parei de ir. Então, tô muito animada, a gente vai estacionar no shopping que tem ali do lado. E aí depois eu vou mostrando aqui pra vocês, gente. O tempo será sempre rei. Sábado por aqui. O dia tá lindo. Eu tô saindo pra treinar. A gente acordou hoje sem pressa. Ai, gente, a noite de ontem foi tão perfeita que eu quero falar com calma depois. Depois de uma semana tão corrida, com tanta coisa de trabalho, da vida pessoal acontecendo, o carro do gás passando. Ontem à noite eu passei retinol e é fotossensível, né? Então tem que passar uma camada bem boa de protetor. Eu passo várias camadas desse bastão aqui, porque só uma não é o suficiente, não. Tá um sol lindo. Ah, é outono, né? Essa época do ano acho que é a mais bonita, em que o clima tá fresco, tá friozinho até. Céu azul assim, aberto, solzinho. Bom, vamos lá que hoje é treino de superiores, hein? Acabei de chegar em casa da academia, estou diretamente do meu box pra falar que vou tomar um banho e eu tô muito animada pra testar essa linha de cabelo da Rio, que é uma marca coreana. Tem tanto o shampoo quanto a máscara e é para cabelos finos e com queda, que no caso é o meu, né? E eu ouvi muitas coisas boas dessa linha, então estou ansiosa para experimentar. Vou testar por um tempo e aí nos próximos vídeos eu falo o que eu achei. Mas eu tô com altas expectativas, tá? Tudo na paz aqui, gente. Tudo na paz, tudo tranquilo. A noite de ontem foi tão especial que eu tô tendo flashes, memórias ao longo do dia todo. Foi muito lindo e eu realmente me sinto muito privilegiada de poder ver uma presença, estar ali com uma presença tão ilustre, tão forte quanto o Gilberto Gil, gente. Tipo assim, é a história passando na frente dos seus olhos, sabe? É ver de fato história do Brasil, história do nosso país. Não tem como não ser brasileiro e não se identificar, se sentir em casa com as músicas, né? Conta muito sobre quem nós somos. E eu acho que isso fica muito evidente no show como um todo, assim, sabe? De exaltação, de celebração ao Gil, à família dele e a nós, como sociedade brasileira, sabe? Nossa, eu me sinto realmente muito feliz de poder ter visto isso, sabe? Tava até comentando com o Gu ontem, antes do show. A nossa geração teve muita oportunidade de ver muito show, muita gente massa, né, tal. Mas muita coisa que faz parte da identidade do Brasil a gente não pode ver porque não é da nossa geração, né? E poder presenciar um show de um artista como o Gilberto Gil, ou como outros também, tipo o Caetano, da Rita Lee, alguns anos atrás, né, antes dela falecer. É muito raro, é muito precioso, sabe? E foi essa a sensação que eu tive ao longo do show inteiro, assim, tipo, caraca, isso aqui é precioso, sabe? Chorei horrores, assim, a obra do show como um todo, assim, a estrutura, as artes, como designer me senti contemplada, porque as artes da turnê em si estão belíssimas, assim.
E é emocionante, sabe? É uma coisa que se eu puder falar pra você, se você tiver como ir ao show, vá. Porque é uma experiência incrível e é, né, a última turnê do Gil, então é pra prestigiar realmente esse artista incrível. Eu achei a estrutura muito boa, a gente chegou tranquilo, a gente foi embora tranquilo. A gente obviamente ficou atento pra não pegar filas e tal. Mas a gente chegou assim, 40 minutos antes, a gente conseguiu um lugar ótimo. E também aquilo, o Gil é um artista brasileiro, apesar da magnitude desse artista, ele tá com algumas datas, né? São 4 datas em São Paulo. E ele é um artista brasileiro. Quando vem uma estrela tipo uma Taylor Swift, esses grandes artistas de K-pop, por exemplo, não sei como que fica lá o Allianz. Mas eu achei muito bom, assim, sabe? Estrutura pra comer, banheiro, quando eu fui, não peguei fila, tava limpinho. Incluindo a de ontem, 3 datas estão esgotadas e tem, acho que só o dia 26. Nem sei se tem ainda mais. Mas indico, assim, profundamente. Muito, muito bom. É o tipo de vivência que te faz lembrar os motivos de estar vivo, assim, que faz sentido, que vale a pena, que a gente pode ser feliz, que a gente deve ser feliz, mas de uma maneira lúcida, sabe? Consciente, entendendo o peso das coisas. Eu senti muito isso ontem, sabe? Ter a oportunidade de ouvir aquelas palavras, ouvir aquelas melodias, tudo aquilo ali orquestrado na minha frente foi um deleite. Só de lembrar, fico emocionada. Nossa, foi realmente especial. E desse jeito, com um review emocionado, eu encerro esse vlog. Uma semana que foi rápida e longa ao mesmo tempo. Tanta coisa aconteceu nessa semana, né, gente? Mas eu espero que você tenha gostado. Nos vemos aqui na semana que vem. Me conte nos comentários o que você achou. Curta, se inscreva, mande para aquele amigo. Já sabe, né? Tudo que tem que fazer. Um beijo e até mais!